Salve, salve meu povo, aqui quem fala é Augusto Gomes, esse é o seu podcast Pedra de Esquina e no episódio de hoje a gente vai falar sobre a cidade de refúgio. Bom, primeiramente eu queria relembrar uma brincadeira aqui de infância para introduzir esse assunto. Eu não sei se todo mundo conhece, mas pelo menos aqui na minha realidade, em Belém do Pará, era muito comum a gente brincar disso, uma brincadeira chamada Pira Alta. Como que funcionava? Era um grupo de crianças que brincavam, onde uma era a mãe na brincadeira, a pessoa responsável pela aquela rodada, e ela tinha que pegar uma outra criança para ela ser a mãe, para ela ser a pessoa que ia correr atrás das outras crianças na próxima rodada. E aí as crianças tinham que fugir dela, e quando elas estivessem correndo, elas poderiam ser alcançadas. Mas quando elas subissem em algum lugar acima do nível do chão, algum lugar considerado alto, elas ficavam salvas, resguardadas. Então elas podiam correr de um lugar alto para outro lugar alto sem ser alcançada, mas se no meio do caminho elas fossem pegadas, no chão, elas seriam a próxima mãe. Então elas só seriam resguardadas se elas estivessem em um lugar alto. Se elas estivessem no nível do chão, elas estariam vulneráveis para ser alcançada e iam perder a brincadeira. E a pessoa que estava correndo atrás delas passaria a correr também e não seria mais a mãe na brincadeira, como a gente chamava. Não sei se ficou claro, mas como é que vai entrar na nossa história essa brincadeira? Existe uma situação na vida adulta que parece bizarro, parece uma coisa de brincadeira, mas aconteceu há um tempo. Imaginem comigo essa situação, como se fosse uma brincadeira de pira alta, só que valendo a vida real. Se tu não tivesse em um lugar seguro, tu poderia ser alcançado e ser morto, literalmente morto, exterminado da face da terra. É como aconteciam lá no Velho Testamento da Bíblia, e é para isso que servem as cidades de refúgio. É como se elas fossem esses lugares altos, onde as pessoas que corressem para lá, que estivessem lá na cidade de refúgio, elas estivessem seguras da pessoa que tentaria matar ela. Para a gente entender melhor isso, bora ver lá no livro de Números do Velho Testamento da Bíblia, no capítulo 35, do versículo 9. Essa aqui é uma conversa de Deus com Moisés, quando ele está dando as instruções para o momento em que o povo de Israel conseguisse a terra prometida. E aí essa terra, esse terreno todo, seria dividido entre as tribos, e aí Deus estava explicando para Moisés como que era para ser feito isso. E aí nessa conversa ele fala para Moisés instituir essas cidades de refúgio. Bora ver lá, 35, verso 9. Diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando passardes o Jordão, a terra de Canaã, fazei-o com que estejam à mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir a alguma alma por erro. E estas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra, até que esteja perante a congregação no juízo. Então, qual é a situação? Essas 6 cidades que eles deveriam separar, elas seriam cidades que elas abrigariam alguém que matasse uma outra pessoa por engano. Porque qual era a lei daquela sociedade? Era olho por olho, dente por dente. Então, se uma pessoa matasse outra, essa assassina deveria ser morta, porque era a justiça. Então, os parentes, os amigos, os vingadores do sangue dessa pessoa que foi morta, ela tinha esse amparo pela lei para matar o assassino. Só que nessa situação, quando alguém matava outra pessoa por erro, por acidente ou por negligência, essa pessoa, ela teoricamente não matou, foi um acidente ou foi um erro, um equívoco. Mas pela lei ela também teria que morrer. E aí Deus, como é justo, ele institui essas cidades para que essas pessoas tenham uma segunda chance. E aí como que acontecia?
essa pessoa teria que correr e se refugiar em uma dessas cidades de refúgios. Senão, pela lei, ela poderia ser morta e os Vingadores do Sangue de quem ela matou, mesmo sendo por erro, eles tinham o direito de matar ela, a menos que ela chegasse nessas cidades. E quando ela chegasse lá, ia acontecer o que a gente vê aqui no versículo 24, ainda do capítulo 35. Diz assim: então a congregação julgará entre o feridor e o vingador do sangue segundo estas leis, e a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e a congregação o fará voltar à cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e ali ficará até a morte do sumo sacerdote, a quem ungiram com o santo óleo. Então, o que acontece? Esse assassino, ele ficaria nessa cidade e seria julgado. Teria um julgamento entre os acusadores, né, que são as pessoas que queriam vingar o sangue do que morreu, e ele como vítima, como defesa, alegando que foi por um erro, que dentro da lei ele tinha esse direito. E aí a congregação ia julgar se de fato ele fosse dado como alguém que matou por erro, ele ficaria livre. E aí o que acontece? Aqui no Brasil, a gente tem dois tipos de crimes, que é assim em termos gerais, que é o crime doloso e o crime culposo. Dois tipos de homicídios no caso, homicídio culposo e homicídio doloso. O homicídio culposo é quando alguém é culpado pela morte mesmo sem ter intenção. Essa pessoa ocasionou essa morte, seja por acidente, por imprudência, ela acabou matando um outro indivíduo. O homicídio doloso é quando a pessoa tem a intenção de matar ou arma a circunstância que vai causar a morte de outra pessoa intencionalmente. Então, dentro desse homicídio doloso vai ter várias ramificações, mas em termos gerais é esse. O culposo, quando a pessoa não tem a intenção de matar, e o doloso, quando ela tem, em termos gerais. E aí, nesse caso aqui das cidades de refúgio, lá naquela época, os homicidas do caso culposo, eles eram culpados pela morte, mas eles não tinham intenção de matar. Então, eles tinham o direito de ter essa segunda chance, de se refugiar na cidade de refúgio e de ser julgado. E o que acontece? Eles só poderiam, após o julgamento, se eles fossem considerados inocentes, eles só poderiam voltar à vida normal quando o sumo sacerdote daquela época morresse. Então eles teriam que ficar na cidade de refúgio, lá eles tinham proteção, eles tinham escolta, eram resguardados. Aí quando o sumo sacerdote morresse, aí eles poderiam voltar para a terra deles, para a cidade deles, para a vida normal deles. Essa era a dinâmica. Então era uma segunda chance para quem matava e conseguia se livrar daquela vibe do olho por olho, dente por dente. Isso aqui a gente está vendo falando do projeto das cidades, que Deus está falando para Moisés. Mas lá no livro de Josué, que Josué vai ser o governador que vai suceder Moisés. Então, no capítulo 20 do livro de Josué, a gente vai ver como que essas cidades de fato saíram do papel, do projeto. 20, a partir do primeiro versículo, diz assim: falou mais o Senhor a Josué, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homem que matar alguma pessoa por erro, e não com intento, para que vos sejam refúgio do vingador do sangue. Versículo 7. Então apartaram Quedes na Galileia, na montanha de Naphtali, e Siquém, na montanha de Efraim, e Quiriate-Arba, esta é Hebrom, na montanha de Judá. E da além do Jordão de Jericó para o oriente apartaram Bezer no deserto, na campina da tribo de Ruben, e Ramote em Gileade, da tribo de Gade, e Golã em Bazã, da tribo de Manassés. Então eles separaram, pelo menos aqui a gente vê as cidades que eles separaram. A gente então vê Josué obedecendo aquilo que Deus tinha instituído ainda lá atrás com Moisés. Então essas são as cidades. O que acontece? O que tem a ver com a gente essa cidade, além do termo de curiosidade de conhecer essa história? A gente também se aplica nisso de uma certa forma, porque quando a gente fala sobre culpa, sobre crime, sobre absolvição, eu não sei se é essa palavra, mas espero que seja, a gente também se inclui porque nem todo mundo é santo. A gente pode culpar alguém que matou outra pessoa, mas fora dessa dinâmica, todo mundo erra.
talvez não com homicídios, talvez não matando outra pessoa de forma dolosa, culposa, mas todo mundo erra. E o erro no mundo cristão, dentro da Bíblia, é como se fosse o pecado. E o que acontece? Nós somos culpados pelo nosso pecado. E a gente vai ver que o salário do pecado, ele é a morte. A gente vai ver isso lá em Romanos, no livro de Romanos do Novo Testamento já, no capítulo 6, no versículo 23, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então a gente vai ver que, já que o salário do pecado é a morte, e todos somos pecadores, então praticamente todos vamos receber a morte como esse salário. Então todos nós já estamos condenados à morte. Teoricamente, no caso das cidades de refúgio, eles já estavam mortos, porque pela lei, matou, morreu. Então era só uma questão de tempo deles morrerem, a não ser que eles conseguissem fugir a tempo para as cidades de refúgio. Mas a sentença já estava aquela por hora, a morte. E para a gente é a mesma coisa, a nossa sentença já está paga. É a morte, porque é o salário do nosso pecado. Mas assim como Deus que projetou essas cidades de refúgios para Moisés, para dar uma segunda chance para esse povo, Deus também, ele ainda continua misericordioso com a gente, hoje em dia. A gente vai ver isso lá no livro de João, no capítulo 11, no versículo 25, que é a passagem de quando Jesus está falando com Marta e Maria, depois que Lázaro morreu, o irmão delas, e elas ficaram muito angustiadas, né, porque eles morreram e Jesus não estava lá próximo deles. E aí, uma dessas falas, Jesus ele fala para Marta, no versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aqui ele estava falando também no sentido literal, porque ele tinha o poder de ressurreição, tanto que ele ressuscitou a Lázaro nesse mesmo dia aí, depois dessa conversa. E aí a gente percebe que também isso se aplica no mundo espiritual, porque ainda que a gente esteja morto por conta do salário do nosso pecado, ele é a ressurreição e a vida. Jesus é a ressurreição e a vida, e ele pode nos tornar a vida, mesmo que a gente já esteja morto pelo salário do nosso pecado. Mas o que acontece? Na cidade de refúgio, eles só poderiam, mesmo que considerado inocente. A gente é considerado inocente a partir de Cristo, porque nele a gente encontra a vida novamente. Mas na cidade de refúgio, eles só poderiam voltar a ter a vida deles normal de volta quando o sumo sacerdote morresse. E pra gente é igual. A gente só pôde voltar à vida porque o nosso sumo sacerdote morreu. E quem é ele? Foi o próprio Jesus, a própria ressurreição e a vida. A gente vai ver isso lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Não, versículo 22, diz assim: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Jesus, ele estava predizendo a sua morte, e em seguida ele morreria e ressuscitaria. E para que aconteceu esse evento todo da morte, da ressurreição? Para que ele veio? Justamente para cumprir o sacrifício necessário para que a gente voltasse à vida. Então Jesus, ele vai servir como nosso sumo sacerdote. Ele vai ser aquele que morreu para que a gente voltasse que a gente voltasse à nossa vida normal, para que a gente finalmente pudesse sair da cidade de refúgio e retornar à vida. Então, essa dinâmica da cidade de refúgio, lá do Velho Testamento, que aconteceu há milhares de anos atrás, ela é muito real para a gente, porque nos ajuda a entender como que a gente é indivíduo como que a gente é como indivíduo nesse exercício do mundo espiritual. Porque a gente peca. Não vem dizer que tu não peca, porque até de tu dizer que tu não pecas, tu tá pecando, segundo a Bíblia. Então, a gente é pecador e a gente precisa se reconhecer como pecador e entender que, apesar disso, o salário, que é a morte, ele não é um salário que já está fixo. É um salário que a gente pode receber o desconto dele porque
a gente tem uma cidade de refúgio, a gente tem uma segunda chance, a gente tem essa oportunidade de ser novamente julgado, não só pela lei, mas uma segunda chance e ser absolvido a partir dessa inocência que a gente ganha em Cristo, porque ele leva sobre si as nossas culpas. É por isso que o nosso tipo de crime, ele é culposo também, porque antes de Cristo, a gente vivia na ignorância, a gente vivia fazendo as coisas por erro, digamos assim. Então a gente não conhecia a verdade, é como se fosse o tipo de crime de homicídio culposo. A gente não tinha a intenção de pecar, a gente pecava porque a nossa essência pecaminosa ela é natural. A gente naturalmente é inclinado aos pecados. Então o nosso salário é a morte, por isso, por conta da nossa essência, por conta da nossa vontade e dos nossos investimentos mesmo em pecar. Mas Cristo ele vem justamente para nos tornar a vida, para nos tirar esse salário do pecado e ele morreu e ressuscitou para nos livrar. Então que a gente seja grato pelo livramento, grato pela cidade de refúgio, pela segunda chance e porque Cristo ele fez tanta coisa por nós e hoje a gente tem o direito de ter a vida e principalmente a vida eterna, que é a vida que no final das contas é que vai importar. É isso aí, galera. Até a próxima.